Boa noite a todos, eu sou o Maurício do canal Desmiteologizando. Eu quero dar sequência, aos estudos, que estamos fazendo acerca da origem do alfabeto hebraico, e das suas 22 letras, que são consonantais. Então hoje verificamos, por exemplo, a próxima letra que verificamos, seria Dalet. As anteriores vemos nos outros vídeos, falamos sobre Aleph, Beit, Gimel, e hoje falaremos sobre a letra Dalet. Interessante que nos correspondentes gregos a letra Aleph significa alfa, Beit no grego significa beta, Gimel no grego significa gama e Dalet significa delta, Então, vamos continuar. Veremos aqui, por exemplo, que a letra Dalet ela é constituída pelo radical D, Porque é a própria letra, é o próprio radical dela que vai dar sentido às suas palavras posteriores, A sua extensão. Vemos, por exemplo, entre o prefixo, e o sufixo, a palavra que vai em diante. Então vemos que a letra Dalet ela é constituída pelo radical, da sua própria letra, pelo Lamed, e pelo Tet. Então é Dalet, Lamed e Tet. No picto hebraico verificamos que essa palavra ela significa porta, ou que mostra o caminho da tenda, Então tem a tenda, onde as pessoas adoravam, por exemplo, a tenda no original hebraico significa Sukkot, onde as pessoas iriam adorar o Deus, por exemplo, da época. Verificamos assim, de Gênesis, que significa El, El, ou Elohim, Então as pessoas iam na tenda, por exemplo, adorar El Elohim, e aí é mesmo pelo caminho da tenda, que iria para a porta, porque a porta, para os judeus era um lugar estritamente sagrado. Interessante que se verificarmos, por exemplo, no Israel antigo, na Palestina antiga, como naquela época não tinham praças, como hoje em dia se tem praças, as pessoas se ajuntavam nas portas dos templos. E eram nas portas dos templos que as pessoas, por exemplo, faziam mercados, mercadejavam a sua mercadoria. Isso vemos, por exemplo, na palavra que Jesus ele briga, Ele discute com os mercadores do templo, falando que a casa de Deus não é a casa de venda ou de negociação, E verificamos também outras pessoas que se juntavam, para poder falar até mesmo com o rabino. Nessa época não tinha rabino, é lógico, mas para falar, por exemplo, com o sacerdote, que ele fazia, os rituais, ok? Então verificamos aqui que a palavra Dalet ele tem totalmente esse conceito. As pessoas iam, e se paravam na porta do templo, para poder falar, por exemplo, com o sacerdote. Vemos, por exemplo, a função, do Santo dos Santos, Inclusive tinha até duas entradas, Que era a entrada do sacerdote e a entrada do sumo sacerdote. Então, quanto mais a pessoa ia em direção ao centro, vamos dizer assim, da tenda, o local se tornaria mais sagrada, Isso é uma visão, por exemplo, que o próprio Mircea Eliade, ele fala no seu livro Sagrado e Profano, que é um livro que eu posso indicar para vocês. Esse livro é muito bom, que fala da relação do ser humano com o sagrado e como o sagrado ele vai ter uma espécie mesmo de teofania, onde as pessoas sentem a presença do Deus correspondente, Então verificamos, por exemplo, que na cultura de Israel antigo, nós verificamos, por exemplo, no livro de Neemias, uma coisa muito interessante, que antes, por exemplo, de Israel passar pelo período intertestamentário,
eles serem, por exemplo, dominados, vamos dizer, né, a corte dos sacerdotes serem dominados, por exemplo, pelos babilônicos, pelos persas e depois pelos gregos, né? E os seus reis correspondentes. Nessa época, antes do exílio pré-babilônico, vemos que em Jerusalém tinham 12 portas. Isso verificamos, por exemplo, no livro de Neemias, que é uma coisa muito interessante de se ver. Né? Por exemplo, que no Antigo Testamento, no livro praticamente do profeta Neemias, havia 12 portas com seus respectivos nomes. Por exemplo, nós vemos a porta do gado, né? Que nós verificamos em Neemias capítulo 3, versículo 1. A outra porta que vemos é a porta do peixe em Neemias capítulo 3, versículo 3. A terceira porta vemos a porta velha ou a porta de Jafá, que em Neemias capítulo 3, versículo 6. A quarta porta vemos que é a porta do vale, né? Que é em Neemias 2,14. A quinta porta é a porta do monturo, que vemos em Neemias capítulo 3, versículo 13. A porta da fonte, que é a sexta porta, vemos em Neemias 3,15. A porta, né, do cárcere, teria a porta também do cárcere, né? Em Neemias 3,25. A porta das águas, que seria a oitava porta, né, que em Neemias 3,26. A porta dos cavalos, a nona porta, que é em Neemias 3,28. A porta oriental, que seria a décima porta, em Neemias 3,29. E a porta de Mifcade, a 11ª porta, em Neemias 3,31. Né? E a porta de Efraim, em Neemias 8, capítulo 6. O capítulo 8, versículo 16, me perdoe. Então, por exemplo, hoje em dia só permanecem algumas portas, né? Porque todas as portas algumas foram destruídas e outras receberam um novo nome, né? Porque essas portas que eu estou lendo são as portas dos nomes antigos. Hoje em dia essas portas têm os nomes muito mais contextuais, né? Atualizados. Que seria a porta nova, a porta de Damasco, a porta de Herodes, a porta de Santo Estevão, a porta dourada, a porta de Sião, a porta dos muros e a porta de Jaffa, né? Que seria a oitava porta. Então, por exemplo, né, essa é uma curiosidade, né, falando da religião hebraica, né, e as suas respectivas portas, que eram da cidade de Jerusalém, e que vemos, por exemplo, que a letra Dalet, né, estou usando apenas isso como um referencial para que, quanto mais informação você tiver sobre o texto que você está estudando e pegar versículos correspondentes, você pode fazer o exercício mental através dessas associações e você poder resguardar mais as palavras, porque o nosso cérebro ele trabalha muito com conceitos e comparações. Então, cada vez que você aprende uma informação diferente, o seu cérebro vai concatenar com novas informações e criando novos sentidos, e a sua compreensão fica muito mais fácil para compreender o texto e o assunto que eu estou propondo a vocês, né, nessa noite. Então verificamos novamente que a letra Dalet ela é a raiz, né, que vai pegar todas as letras. Por exemplo, vai falar sobre Devash, que é mel, Davar, que é a palavra, né, que pode ser tanto como falar ou então como palavra. Isso vai depender muito dos sinais massoréticos, né, a relação entre o patar e o kametz, né? Isso vai dando alguma conotação diferente com o texto proposto. Mas esse é o que eu não proponho no momento, ok? Então são essas informações aqui que eu estou passando para vocês, por exemplo, que você sabendo, né, acerca dos artigos também que eu irei falar, né, você vai poder associar, né, um substantivo com o outro, e através desse substantivo e do artigo que estará entre os substantivos, você vai poder trabalhar o substantivo absoluto e o construto,
Né? O que significa isso? Quando eu falo assim, um exemplo, né? A guisa de exercício. Dalet ha-sikut, né? Que significa a porta da tenda, né? Vamos dizer assim. Ok? Então, muito obrigado a todos, viu? Desculpe pelos erros, que o canal ainda é novo, né? O canal ainda está desenvolvendo e eu peço a compreensão de todos. Às vezes eu fico meio tímido com isso, tá? Eu peço a compreensão de todos e se vocês estiverem gostando do programa proposto que eu estou dando aqui para vocês, a chave de compreensão para o hebraico, dê um like no meu canal e anuncie o canal, né, para que ele possa crescer e alcançar mais pessoas. O bom desse método que eu aprendo junto com vocês ainda mais, né, para poder passar mais informações e além de tirar as vossas dúvidas, também eu posso tirar minhas dúvidas acerca do texto, porque quanto mais vocês perguntam para mim, as palavras, eu digo, né, a princípio da formação das frases, né, eu vou conseguir elaborar o texto para esclarecer os vossos entendimentos, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, tenham uma excelente noite e até a próxima aula.